Salve, meu aluno! Tudo bem com você? Vamos para mais uma aula do curso de Informática Básica. Estamos aprendendo o editor de texto Microsoft Word. Deixa eu abrir aqui o software, clica no botão inicial do Windows, né? E digita o Word que ele já vai te dar aqui a opção. Lembrando que estamos utilizando a versão 2019 do editor de texto. E hoje, nessa aula, iremos aprender a inserir tabelas. Para a aula não ficar muito longa, vamos direto ao ponto. Primeira coisa, quando a gente vai inserir a tabela, a gente tem que ir aqui em cima das opções, ó. Tem o menu inserir e a opção tabela, está logo abaixo. Vale lembrar que a tabela vai sair onde o cursor do mouse, ou seja, onde esse ponto aqui está piscando, tá bom? Então vem aqui inserir e ele já dá essa opção aqui, ó. Quando eu puxo para a direita, ele dá a quantidade de colunas. Se eu for descendo aqui, ele vai marcando a quantidade de linhas. Por exemplo, eu estou pegando aqui nesse caso uma tabela com 5 colunas e 3 linhas. Dá um clique aqui, ó, ela apareceu, tá? 5 colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que colunas são na vertical. E 3 colunas, 1, 2, 3 linhas na horizontal. A junção da linha com a coluna forma essas casas que a gente chama de células, tá? Esses quadradinhos chamamos de célula. Se eu quiser digitar na última célula, eu coloco o ponto do mouse e o cursor do mouse piscando lá e digito. Se eu quiser na primeira, por exemplo, digito lá na primeira. E assim sucessivamente, tá bem? Então essa tabela nossa aqui tem 5 colunas e 3 linhas. Eu vou, por exemplo, limpar essa primeira linha aqui, ó, deixar com apenas uma célula, né? Ao invés de 5 ficar só com uma. Eu chamo de mesclar. Mesclar célula, bem simples, ó. Botão direito em cima, opção mesclar célula. Veja que ele limpou, deixou apenas com uma coluna. A gente sempre faz isso na primeira linha, que é para colocar o título, né? A informação da tabela. Vou colocar aqui professor Wilton Silva, aula de tabelas. E aí você vai preenchendo a sua tabela conforme sua necessidade, né? Mas imagine que você precisa de mais uma linha. Só essas 3 linhas não vão ser suficientes para o seu trabalho. Você vem aqui, por exemplo, na última linha, né? E pressiona a tecla Tab, que ele vai te dar mais uma linha automaticamente, né? Se você não quiser fazer dessa forma, com a tecla Tab, você clica em qualquer ponto da tabela, com o botão direito do mouse, e escolhe a opção Inserir linhas abaixo ou acima. Abaixo ou acima de onde? De quem, né? Desse ponto aqui que está piscando, né? Do cursor do mouse. Então, se eu estou aqui na última linha, se eu colocar abaixo, ele vai colocar a linha, né, na última posição lá, ó. Tá vendo? Se eu tiver aqui, por exemplo, em Will, eu quero colocar uma linha acima do nome Will. Aí, inserir linhas acima. Ele colocou uma linha acima. Tá? À medida que você for precisando de linhas, você vai inserindo. Da mesma forma, a coluna, tá? Botão direito da tabela, botão direito do mouse em cima da tabela, no ponto que você quer inserir a coluna, e escolhe colunas à esquerda ou à direita. Vou colocar aqui à direita, por exemplo. Veja que ele colocou mais uma coluna à direita do nome Will. E aqui, ó, eu quero que a primeira linha seja mesclada novamente. Seleciona, botão direito, mesclar célula. Bem fácil, tá? Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só dar uma organizada. Eu vou colocar uma cor, né, nessa tabela. Observem que quando a gente está com o mouse dentro da tabela, aparece a opção aqui em cima, ferramentas de tabela, né, que é para ajudar a formatação dessa tabela, deixar ela mais organizada. Se eu der um clique fora, a opção lá em cima sumiu, ó, tá vendo? Por quê? Porque a tabela não está marcada, não está selecionada. Quando eu clico nela, a opção lá em cima voltou. Então, se eu estiver aqui querendo mudar a formatação da minha tabela, ó, veja que eu vou passando nessas opções, ó, ele vai mudando, né, a formatação da minha tabela. Veja como ela ficou, com as linhas verdes, né, e um pouquinho diferente. Se eu clico dentro da tabela novamente, ele me dá mais opções aqui, né. É uma forma bem automática de você mudar a formatação da sua tabela. Mas se você não quiser, se você quiser formatar a sua tabela da sua maneira, né, a sua maneira, você vem, por exemplo, eu quero colocar uma cor nessa primeira linha aqui, um sombreamento. Tem aqui a opção, ó, sombreamento, você escolhe a cor que você quer colocar. Nessas linhas aqui de baixo eu quero colocar uma cor diferente, vou colocar mais um cinza. Vem novamente sombreamento e você coloca, né, o cinza aqui que ficou mais clarinho. Nessa segunda linha aqui eu quero tirar essa linha. Você vem seleciona a linha que você não quer e pede para excluir linha aqui, ó, excluir linhas. Ele excluiu a linha, tá? Se eu quiser excluir essa coluna aqui, ó,
Eu seleciono essa coluna e escolho a opção excluir células. Aí ele pergunta se eu quero deslocar para a esquerda, para cima, enfim. Vou dar um OK. Né? Ficou passando aqui, mas não tem problema. Quando você coloca o mouse aqui, ó, no final da linha, ele fica com a setinha para a esquerda e para a direita. Você clica e ajusta aqui na sua tabela, tá? Essas linhas, quando você coloca o mouse em cima, você consegue ajustar, colocar a coluna mais larga, né? Mais estreita, você fica com essa opção. Agora imagine que você só queira mexer essa linha aqui, ó, essa que eu estou passando o mouse em cima, tá? Você seleciona ela e vai puxar apenas ela, tá vendo? Percebeu que só veio ela? Se eu puxar essa aqui, por exemplo, ela vai vir toda, né? Mas eu só quero essa aqui, essa terceira aqui, ó. Você seleciona, clica e arrasta. Aí você só puxou aquela linha lá, daquela célula, daquela casinha, tá? Bem simples aí essa aula. Para não ficar muito longa, eu vou parar por aqui essa nossa primeira aula de tabelas, né? E depois a gente faz a nossa segunda aula dando mais umas dicas de como formatar a tabela. Ok? Abraços e até a próxima aula.